Olá e bem-vindos a este Deep Dive. Hoje o assunto é um problema, assim, bem pé no chão da eletrônica. Componentes falsificados. Vamos focar especificamente no circuito integrado TL084. Ah, o TL084, um clássico, mas que também sofre com falsificações, né? Exatamente. Olha, o material que a gente analisou começa com uma história real, sabe? Alguém comprou um lote mais de 50 unidades do TL084. 50? Nossa! Pois é, naquele formato DIP 14, o mais comum, com os pininhos dos dois lados, e, bom, descobriu que eram todos falsificados. Imagino a dor de cabeça. Componente falso é um problema sério, causa falha, intermitência. Total. Então a nossa missão aqui hoje é tentar destrinchar um método que o material sugere para a gente conseguir identificar um TL084 falso, tipo antes de soldar ele na placa. Ah, isso é útil, evita muito retrabalho. Com certeza. E a proposta é usar só um multímetro comum e umas tabelas de referência. Parece simples, né? Vamos ver. A ideia central, assim, é que todo componente genuíno tem uma espécie de assinatura elétrica interna, sabe? Mesmo um CI como TL084. E o método proposto explora isso medindo a resistência entre diferentes pares de pinos. Tipo testar um diodo, que conduz para um lado e bloqueia para o outro. Exatamente. É uma analogia boa. Você mede em um sentido, depois inverte as pontas do multímetro e mede de novo. A resistência esperada muda ou, às vezes, tem condução em um dos sentidos. Entendi. E aí entram as tabelas que o material traz, a 5 e a 6. Elas seriam o quê? Um gabarito? Isso, perfeito. São o gabarito. Elas mostram os valores de resistência que você deveria encontrar num TL084 original ao fazer essas medições. E o material fala para usar um multímetro digital, né? Talvez na escala de diodo ou continuidade. Por que essas especificamente? Essas escalas são ideais porque elas aplicam uma tensãozinha conhecida e medem como o componente reage, seja mostrando a queda de tensão, como no modo diodo, ou se tem um caminho fácil para a corrente passar, na continuidade. É o suficiente para essa checagem comparativa sem precisar ligar o CI de verdade. Legal. E o processo é ir medindo, tipo, pino 1 com pino 2, depois 1 com 3, 2 com 3. Isso, sistematicamente, cobrindo as combinações importantes e, muito importante, as duas polaridades. Ponta vermelha no pino X, preta no Y. Depois inverte. Ok, vamos pegar um exemplo das tabelas para ficar mais claro. A tabela 5, que tem um sinal de mais, talvez indique a ponta positiva no primeiro pino que ela lista. Ela mostra, por exemplo, 1 com 2 igual a 819. E 1 com 4 igual a 728. Já a tabela 6, que tem um menos, talvez com a ponta negativa no primeiro pino, mostra 1 com 4, 1650. Bem diferente do outro sentido. Exato. Essa diferença é chave. Mas aí, na tabela 6, para 1 com 2, aparece F. Essa letra F. O que ela quer dizer aqui? Porque aqui fica bem interessante, né? Essa letra F é crucial. Pelo que a fonte indica, F significa que, naquela combinação específica de pinos e naquela polaridade, o multímetro não conseguiu medir uma resistência. É como se fosse um circuito aberto entre aqueles dois pinos, naquela direção. Não passa corrente. Ah, entendi. Então não é um número, é a ausência de conexão, basicamente. Isso. E o fascinante é justamente essa combinação. Ter valores numéricos bem específicos em algumas medições E ter F, ou seja, circuito aberto, em outras, é isso que forma a tal assinatura elétrica do componente original. e a assimetria que você falou, né? Tipo, É. 1 com 2 dá 819 num sentido, mas dá F no outro. Exatamente. Outro exemplo, 3 com 4 dá F numa direção, mais 1870 na outra. Essa diferença de comportamento, dependendo de para onde a corrente tenta ir, é super característico. Então a lógica para pegar o falso é: eu pego o meu TL084 suspeito, faço essa bateria de testes pino a pino, nas duas polaridades, com calma e anotando. E comparo tudo com as tabelas 5 e 6. Se os números baterem ou ficarem bem próximos, beleza. Provavelmente é original. Mas se eu achar valores muito, muito diferentes, ou pior, se eu medir resistência onde a tabela diz F ou se der F onde deveria ter um número. Aí acende o alerta vermelho. A chance de ser um componente falsificado é altíssima.
É uma verificação preventiva mesmo para fazer antes de ir para a solda e ter mais trabalho depois. Precisamente. Transforma uma ferramenta que todo mundo tem na bancada, o multímetro, num pequeno detetive de CI falsificado, pelo menos para esse modelo específico. Ataca direto aquele problema que a fonte mencionou, peças que não funcionam ou dão defeito do lado. E o material ainda mostra umas imagens, né? Para a gente visualizar o TL084, tanto o DIP quanto o SMD. Isso, o SMD é aquele menorzinho, de montagem em superfície. E tem até o diagrama de blocos interno para dar um contexto do que tem ali dentro daquele encapsulamento. Então, resumindo a história toda, a gente tem aqui um método prático, exige um pouco de paciência, né? Medir tudo direitinho. Sim, não é instantâneo, tem que ser metódico. Mas que usa medições básicas de resistência para tentar sacar se um TL084 é original ou não, usando essas tabelas como referência. É uma forma de, quem sabe, evitar uma baita dor de cabeça. Com certeza. E isso ilustra duas coisas importantes, eu acho. Primeiro, o problema real das falsificações, que infelizmente é bem comum. E segundo, uma técnica de diagnóstico acessível usando conhecimento básico de eletrônica. Verdade. Se a gente pensar no quadro maior, isso só reforça como é crucial validar os componentes que a gente usa nos projetos. Uma pecinha errada pode botar tudo a perder. É verdade. E fica até uma reflexão, né? Esse método é bem específico para o TL084, com as tabelas dele e tudo. Sim, bem dedicado a ele. Mas será que esse princípio, essa ideia de procurar uma assinatura elétrica comparando medições simples, será que isso não poderia de alguma forma inspirar o seu adaptado para verificar outros componentes, aqueles que também são muito falsificados? Talvez possa ser aplicado de outras formas, sim. Fica aí algo para a gente pensar, né? Como usar o que a gente tem para garantir a qualidade do que a gente monta. Exato. É a engenharia na prática, buscando soluções para problemas reais.